Oi, meus amores! Eu sou a Tânia Zanini, sejam bem-vindas ao meu canal Não Mexe na Minha Bolsa. E hoje temos tutorial de maquiagem, né? Nem sempre tenho feito por aqui pra vocês, mas eu disse que eu ia continuar fazendo. E hoje nós vamos fazer um cut crazy aberto, tá? Um cut crazy aberto, não sei exatamente como se fala, mas é o quê? É um cut até a metade mais ou menos do olho, tá? Porque ele não termina, ele não vai até o final, tá bom? E aí eu fiz assim, com um pouquinho de brilho também. Espero que vocês gostem da make. Antes de eu começar, convido você que tá chegando agora pra se inscrever no canal, você que gosta de uma make, tá? Sempre por aqui comigo e ainda não é inscrito também, se inscreve. Deixa o seu joinha pra mim aqui, que é muito importante. Compartilha com aquela sua amiga que você sabe que vai gostar de um vídeo de make, tá? Um tutorial de maquiagem. Eu tenho feito um pouquinho mais longo, que eu fiz uma enquete com vocês pra fazer as makes, né? E a maioria da votação foi por um vídeo mais longo, com mais detalhes da make. Aí vocês me contam se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês gostaram desse jeito que eu tô fazendo o tutorial. E também eu mudei a questão dos produtos e pincéis, tá? Porque antes deixava tudo na descrição pra vocês. E agora eu tô mostrando cada produto durante o vídeo e mostrando cada pincel também, tá bom? Então acho que fica mais fácil assim de vocês visualizarem no momento que eu tô fazendo mesmo e vocês verem todos os produtos, né? Em vez de ficar procurando lá depois a descrição. Todos os produtos e às vezes vocês não sabem exatamente a ordem, o que eu usei, e mudei esse formato também, tá? Então me conta aí também nos comentários o que vocês acharam, tá bom? E vamos lá então para esse tutorial. Pele preparada, gente, já tô com a minha skincare feita, tá? E com protetor solar com cor. E já passei também um primer só nos poros dilatados, tá? De primer, gente, eu usei o primer da Revlon. Vou mostrando tudo pra vocês aqui, tá bom? De corretivo, eu vou usar o corretivo Effect da Make B, tá? Essa é a cor 10, se não me engano, que é a mais clarinha, tá? Eu vou usar aqui na pálpebra, tá bom? Eu vou colocar na pálpebra e vou espalhar com o pincel da Hello Mini, do kit da Hello Mini, e com uma mini esponjinha, uma micro esponjinha. Ó, vou espalhando com o pincel e depois eu vou dar umas batidinhas com a esponjinha também pra ficar mais homogêneo. Espalho bem com o pincel e agora eu venho com a esponjinha pra ficar mais certinho, sem nenhum risquinho. Vai ficar tudo bem clarinho aqui pra gente vir com as sombras. Vou usar a paleta Adoro Rosés, da Quem Disse Berenice, tá? E eu vou selar todo o olho com essa cor mais clarinha aqui. Vou usar esse pincel da própria paleta, tá? Vou usar o pincelzão maior aqui. E vou selar tudo com ele. Vou meio que depositando, tá? Escolhi a parte maior só pra ser mais rápida e mais fácil. Meio pra selar tudo mesmo, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta de já vir direto com as sombras, mas eu tô fazendo meio que como se fosse um pó aqui pra selar, pra ficar mais fácil de esfumar, eu acho, tá? Tirei o excesso com o pincelzinho leque, assim, tá? O excesso de pozinho. Agora eu vou usar o pincel de esfumar do meu kit da Make B. Esse aqui é o de esfumar sombra. E vou vir com esse tom aqui, ó, que é um rosé, tá? Eu vou usar esse tom aqui, depois esse e o preto. Então, vou usar esse aqui pra fazer o côncavo, a parte maior. Tudo em tons meio rosés hoje, tá? Rosé com cabelo vermelho, gente. Vamos ver o que dá. Aí eu coloco ele mais concentradinho aqui. E vou vindo com ele, ó, até lá na frente. E vou esfumar até lá em cima. E aqui fora também, ó. E cai pozinho essa sombra, hein? Tinha me esquecido desse detalhe. Mas ela é muito boa. Muito pigmentada, ó, fácil de esfumar. E vai esfumando, ó. Esse pincelzão também é bem legal. E a gente limpa o que cai com o pincel leque.
concentrar só um pouquinho mais aqui, ó, no meu cantinho externo. Até a metadinha do olho, mais ou menos, na pálpebra. E esfumo bem. Faço uma voltinha aqui. Agora eu vou vir com esse tom mais escuro aqui, ó. Também puxado por rosé, ó. E vou fazer daí mais no canto externo e um pouquinho no côncavo. Com esse pincel aqui, ó, da Make Be também, que é aplicador de sombra. Vou depositar mais aqui no canto. Vamos ver se pega bem, porque é sombra sobre sombra. Mas a ideia agora é deixar daí só o cantinho externo e um pouco do côncavo mais escuro, ó. Não é pra subir tanto. Peguei mais um pouquinho de sombra e vou colocando aqui, ó, e subo um pouquinho. E vou esfumando com a sombra que eu já tinha colocado. Vou tirar o excesso com o pincel leque. Vou colocar um pouquinho mais aqui no cantinho externo. Deixar um pouquinho mais escurinho aqui. E vou voltar com o pincelzão, ó, só pra fazer a borda, pra não deixar a borda marcada. Bem de levinho, tá? Na hora de esfumar isso aqui. Agora com o pincel de marcar côncavo, ó, que é pequenininho também, do meu kit da Make Be. Vocês viram que eu gostei desse kit mesmo, né, gente? Eu vou usar o tom preto pra fazer só um cantinho mesmo, tá bom? Pra fazer bem aqui, ó, o cantinho. Tenta depositar bem, ó, e fazer bem pequenininho, ó. Só o cantinho externo mesmo, ó. Vocês viram que eu tô mais depositando do que esfumando. Vou depositando aos poucos, com calma. Aí volto com um pincel, ó, que tava mais escuro, e vou esfumar as bordas, pra não ficar marcadão, que eu não quero que fique marcado, ó. Tô tentando deixar bem esfumadinho, gente. E volto com aquele maiorzão também. Tudo isso eu não coloco mais sombra, tá, gente? É só o que tá no pincel mesmo. Só pra gente esfumar e deixar sem muita definição de onde começou e onde termina. Limpa de novo, porque sempre cai muita sujeira dessas sombras. Depois a gente limpa o rosto pra fazer, tá? Por isso que eu gosto de começar pelos olhos. E eu vou fazer igual no outro. Agora eu vou usar o primer de sombras branco da NYX com o pincel B105 da Macrylan. E aí a gente vai marcar, ó, ele é branquinho. Pega um pouquinho aqui, já é bastante, gente. Deixa eu até tirar aqui um pouco. E a gente vai marcar aqui, ó, o nosso cut, tá? Vou bem com cuidado, ó. E aí eu preencho a parte de baixo, tá? Pode ser com corretivo também, tá? Não precisa ser com um primer de sombras específico, vamos dizer assim, né? É que eu já tenho esse branquinho aqui, mas pode ser com corretivo, até o corretivo que eu tinha usado mesmo, podia ser com ele. Até invadir um pouquinho a mais aqui, ó, mas não precisava ser tanto. E pra preencher o nosso cut aqui, eu vou usar a sombra Maxi Brilho Prata da Anaconda e o pincel da Macrylan número 11, que é esse pequenininho aqui, tá? O meu kit da Macrylan, ó. Ela fala que é prata, mas eu acho ela mais branquinha, mais fruta-cor, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou depositar. Pra gente ter um brilho aqui. Pode ser a sombra que vocês quiserem, tá? Assim, pode ser uma sombra mais clarinha ou só uma sombra cintilante. Mas eu quis fazer com brilho o nosso cut aqui. E aí é só depositar bastante pra grudar direitinho, tá? No primer, no fixador, no corretivo que a gente colocou. Agora, só pra tirar a marca, a gente pega aquele pincelzinho, ó, que eu fiz o marrom mais clarinho, e vem aqui. Coloquei um pouquinho daquela sombra mais clara, ó, vou até bater aqui pra tirar o excesso. Só pra gente tirar aqui, ó, e não deixar uma marca do cut, ó. A mesma coisa do outro lado, pra não ficar uma marca entre o preto e o cut aqui.
É um cut aberto, porque a gente faz mais ou menos um pouco mais da metade só. E não faz inteiro, né? Não faz até o final, tá? E prontinho, ó. Ficou esfumadinho, bonitinho. Agora vamos limpar essa sujeira aqui. Limpei a sujeira com um lencinho, tá? E agora eu vou usar a caneta delineadora da Eudora Glam. E vamos fazer um delineado com muita calma aqui, pra não sujar. Não fazer besteira. Eu vou até encostar aqui, ó. Primeiro, vou encostando pra depois ir delineando mesmo. Pra não fazer bagunça. Puxo lá o cantinho, ó. E aqui a gente vem com um traço de uma vez. E daí a gente vai arrumando e preenchendo. Vou colocar um pouquinho do glitter que eu coloquei aqui, ó, no cantinho da sobrancelha, mas só o que tá aqui no restinho do pincel, tá? Um pouquinho de brilho aqui em cima. Nem sei se vai pegar, gente, mas eu vou botar aqui. Depois eu ponho um iluminador que eu acho que vai ficar bonito. É, o glitter não rolou muito não, mas depois eu coloco um iluminador aqui, tá bom? Vou usar o corretivo da Natura Aquarela, minha cor é a 20, tá? Abaixo aqui dos olhos. E vou espalhar com o pincel e com a micro esponjinha que eu usei em cima. Do mesmo jeitinho, tá? Vou colocar nas manchinhas aqui também, ó. E vou espalhar isso com o pincel e a esponjinha. Vou usar a base da Superstay, a antiga, que eu gosto mais pra cobrir bem as manchas aqui. E vou aplicar com um pincel de base o MS1 da Marsaad e a esponjinha Real Techniques, tá? Ó, coloquei um pouco na mão e vou aplicar em batidinhas com o pincel e depois em batidinhas com a esponjinha. A cor da base, gente, é a porcelane, tá? É a mais clarinha, porcelane ivory. E agora eu vou usar abaixo dos olhos o pó da Payot, que é o 04, com brilhinhos. E no resto do rosto vou usar o da Dior, que é o Nude Air, e a minha cor é a 020. Vou usar o pincel MS7 da Marsaad para aplicar o pó abaixo dos olhos. Sempre vou colocando aos pouquinhos, tá? Vou colocando mais concentradinho. Depois a gente retira o excesso. E vou colocar também, ó, em volta do nariz, aqui no centro, onde tem mais linhas. E eu prefiro que o pó fique mais concentradinho, para não ficar marcando as linhas depois. Para aplicar o pó da Dior no rosto, vou usar o pincel de pó fino da Miss Friend, tá? E vou fazendo a mesma coisa, ó. Pego um tanto, tiro o excesso e vou aplicando em batidinhas no rosto todo. E depois a gente tira o excesso, tá? Eu gosto de selar bem, pra não ter perigo da base sair, ainda mais nesse calor. Daí depois a gente tira o excesso, tá? Pó bem fininho, não tem perigo, que a gente não vai ficar toda manchada, craquelada. Acertei o cabelo ali, gente. Agora eu venho varrendo, tirando o excesso, tá? Tiro até aqui, ó, abaixo dos olhos, eu já retiro o excesso e do rosto todo. Vou usar a bruma da Catherine Hill já pra dar uma fixada nessa parte da maquiagem e também pra gente já unir meio que esse pó com essa base e não ficar um rebocão, tá? Não sei se precisa chacoalhar, mas eu chacoalho, tá, gente? Tem que espirrar de longe essa aqui, porque ela tem um jato bem forte. Agora eu vou esperar secar, tá? Vou secar um pouquinho com o meu ventiladorzinho e daí volto pra gente terminar a pele. Gente, resolvi fazer os olhos primeiro, tá? Então eu vou colar esses cílios aqui, que é o Natural Beauty da Macrylan, e vou usar a colinha
da Kiss New York. Enquanto os cílios terminam de colar, fica bem firme aqui, eu vou fazer a parte de baixo dos olhos, tá? E eu vou usar primeiro a sombra mais escura e depois a sombra mais clarinha que eu usei em cima, tá? Então, vou começar com essa aqui e vou usar o pincelzinho chanfrado, ó. Esse aqui é o E6 da The Beauty Box, pra fazer o mais escuro primeiro. E vou colocar ele aqui, bem abaixo dos olhos. Essa sombra mais escura. E depois eu vou esfumar com a mais clara, ó. E já emendo ela aqui, ó, no finalzinho. E com o pincel MS9 da Marsad eu vou usar a mais clarinha pra esfumar aqui embaixo, ó. Bem abaixo. E subo também pra dar um acabamento aqui, ó. Agora eu vou usar o iluminador da paleta Peach Rich, tá? Desse trio de blush aqui da paleta Peach Rich da Make B. Vou usar com o pincelzinho da Maange e vou passar no arco da sobrancelha, que eu falei pra vocês que eu ia clarear um pouquinho aqui, ó. Vou pôr de levinho, mais no ponto alto, e daí dou uma esfumadinha com o dedo mesmo, ó. Só pra deixar um brilho aqui em cima, mais iluminado. Pra finalizar os olhos, eu vou usar a máscara de cílios volume máximo Diva da Eudora. Em cima só pra unir os cílios e embaixo também, tá? Aqui é mais pra gente unir os cílios com os postiços, tá? Então, eu aplico mais pra cima. Não precisa ser muito, que é mais pra unir mesmo, como eu falei. Eu gosto de aplicar a máscara de cílios depois dos postiços pra fazer isso, pra unir eles, tá? E não ficar tão diferente. E aí a gente coloca embaixo, com cuidado. Pode dar uma carregadinha, que esse olhão aqui é mais pra noite ou pra um evento. E aí a gente coloca, ó, em todos os cílios bem bonitinho. Vou colocar um pouquinho do iluminador aqui no cantinho também, pra iluminar o cantinho com aquele pincelzinho pequeno da Macrylan, que é o 11. Só no cantinho aqui pra iluminar, ó. Só pra dar um tchan no nosso olho. Vou limpar a sobrancelha com um pincel de escovinha da Levende. E vou aplicar a minha pastinha, né, o corretivo pra sobrancelha. Ó, vou usar o da Suelen Makeup, que é o SM16, com o pincel chanfrado da Make B, que é o pincel de delinear que eles falam. E vou fazer toda a sobrancelha com ele. Faço a volta primeiro, como já mostrei pra vocês em vários vídeos detalhadamente. Depois eu ponho aqui na frente pra não ficar muito excesso de produto. Vou fazer a voltinha de baixo. Peguei um pouquinho mais de produto pra poder fazer o preenchimento agora do meio. Vou usar a máscara de cílios incolor da Natura Faces pra só deixar a sobrancelha alinhada e os pelinhos não saírem do lugar, tá? Só um pouquinho, só pra ficar tudo certinho no lugar. Ó, da mesma paletinha eu vou usar o contorno com o pincel MS3 da Marsad. Pego lá de cima, ó, e já venho esfumando. Já vou aplicando e já vou esfumando. Pro nariz vou usar o pincel M125, perdão, da Macrylan, tá? O meu queridinho de sempre, que vocês sabem. Pra fazer a iluminação, hoje eu vou usar o pó da Vult, o matificante, tá? Que ele é bem branquinho. Ele vai ajudar aqui a dar uma clareadinha de leve no centro do rosto e com pincel maior nas outras regiões, ó. Então, vou iluminar aqui a minha testa.
Não muito, tá, gente? Esse pó aqui não deixa tão claro, é só pra iluminar um pouquinho. Tô reforçando aqui o centro e vou aplicar aqui embaixo, que eu gosto, pra deixar o contorno mais definido. E um pouquinho aqui, ó, abaixo das minhas bolsas. De blush, vou usar o Rosé Perolado da Natura Una com um pincel de blush da Macrylan, tá? Esse não tem número, gente, é só um pincelzinho de blush. E aí vamos ficar rosinha. Já vai levando lá, ó, de encontro ao contorno. Dá um sorrisinho, vai de encontro ao contorno. Aí vou tirar o excesso, gente. Truquezinho, vamos lá. Tirar o excesso aqui, ó, no papel. Pra ficar praticamente sem nada aqui. Pra quê? Pra gente tirar a definição desse blush, ó. Pra não ficar produto e a gente tirar onde ele começa, onde ele termina aqui na frente. Vai ficar bem bonitinho, bem homogêneo, sem ficar marcado, tá? Eu esqueço, gente, muitas vezes eu olho pra tela do celular, tá? Vocês me perdoem, que eu ainda não me acostumei a olhar só pra câmera aqui. Eu acabo, ó, e jogo um pouquinho aqui pro nariz, ó. Bem pouquinho, quase nada, porque já não tem mais nada no pincel, ó. E ficou bem mais homogêneo, tá? E chegamos ao nosso batom. E eu vou exagerar, hoje eu vou usar um batom Cheguei, tá? Ó, um batom rosão, que é o Choque da Boca Rosa. Vamos inovar aqui uma make que tem um olhão e nós vamos usar um bocão, tá? E pra esse bocão eu vou usar também um lápis de boca, que é o Insta Lip Matte da Intense, tá? Pink, ó. Então vou fazer o contorno com ele primeiro e depois aplicar o batom. Amores, me esqueci de aplicar o iluminador. Ó, eu vou usar esse aqui no centro do rosto, tá? Da mesma paletinha que eu já tava usando. Vou colocar ele aqui no nariz, no arco e um pouquinho no queixo. E aqui no osso zigomático eu vou usar um rosinha, ó, da Oceane, tá? Da paletinha de iluminadores da Oceane, que é o Daydream. Gente, eu usei no meio do rosto foi o MS12, tá? Que eu usei, da Marsad, e esse é o MS2. E aí, vou colocar ele aqui bem em cima do ossinho, dos dois lados. Vou puxar um pouquinho aqui em cima, ó. Mas bem, vou virar o pincel aqui, ó, pra esfumar um pouquinho, pra não ficar marcado. Pra finalizar essa make hoje, em vez de uma bruma, eu vou usar um fixador de maquiagem mesmo, da Vertix, tá? Que no calor, assim, eu acho que é mais legal até do que a bruma, tá? Acho que ele fixa um pouco mais. Então, vamos lá. Só pra fixar a make mesmo. Fiquei até poluída aqui, gente. Agora vamos dar um jeito nisso aqui, nesse visual, né? Vamos dar um jeito nesse cabelo, colocar uns brincos pra gente terminar esse vídeo aqui bem bonita, tá? Agora sim, mais decente, digna dessa make linda, né? Vou aproximar um pouco pra vocês verem como ficaram nossos olhos. E o rosto. Me conta aí se vocês gostaram da make, o que vocês acharam, se vocês acharam fácil de fazer. Se vocês conseguiram reproduzir em casa aí, quem gosta de reproduzir, eu sei. Se vocês gostaram do batom rosa aqui nessa make, eu até achei que ficou legal, gente. Eu ousei, mas eu gostei, tá, do resultado. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal. Deixa o seu joinha pra mim se você gostou dessa make. Um grande beijo e até o próximo vídeo.